Você sabia que os anjos ficam no meio de nós, porque aonde Deus está, o céu também está? O arcanjo Gabriel foi levar a mensagem à Virgem Maria, se ela topava ser a mãe do Salvador. Os anjos têm esta presença de nos acompanhar, principalmente quando não sabemos o caminho, como o arcanjo Rafael fez com Tobite para poder levar o seu filho até que encontrasse inclusive a esposa que ele ia ter. E os anjos também têm a presença de fazer a batalha espiritual, como o arcanjo Miguel, que disputou, não é, com Satanás, o próprio corpo de Moisés. Então os anjos têm estas características. Quando olhamos para os arcanjos, nós entendemos as missões dos anjos. O que você precisa do anjo? Que ele esteja caminhando com você e te conduza, porque você não sabe o caminho a seguir e como as coisas acontecerem? Ou você precisa de enfrentar uma batalha espiritual, uma ação de guerra espiritual, e precisa dos anjos comandados por Miguel? Ou você precisa do anjo mensageiro, o anjo que te traz as boas novas, o anjo que te faz com que você escute para a sua vida, para as suas coisas? O que você precisa? De qual esquadrão de anjo você está precisando? Fala com Jesus agora e diga: Senhor, eu estou precisando. Tem gente que quer pedir tudo, né? Os gulosos, né? Mas qual anjo, qual milícia você precisa agora que o arcanjo lhe envie? Uma batalha espiritual, você está no meio de um combate, no meio de uma situação de combate espiritual. Pedimos: vinde anjos guiados por São Miguel. Você que caminha e está na mão do Senhor, precisando ouvir para onde ir e ser acompanhado até o lugar para chegar, fale com Ele agora. Que os anjos comandados pelo arcanjo Rafael te conduzam. Nós precisamos da ajuda e do auxílio que Deus nos deu. Senhor, nós pedimos que o Teu anjo esteja conosco aqui, Senhor. E pedimos mais do que isso, pedimos que o próprio Deus esteja conosco aqui, Senhor. E a presença do Deus Espírito Santo é como um fogo para nos tocar. E nós pedimos que o fogo do Espírito Santo venha nos esquentar, para percebermos também os movimentos dos anjos. Uma verdadeira festa de fogo. Pedimos o Teu Espírito, Senhor, porque nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, da Tua presença. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso. Você precisa? Fale com o Senhor. Eu leio no livro dos Atos dos Apóstolos o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos pela primeira vez. E quando eu vejo no texto que repousaram sobre as suas cabeças como que línguas de fogo, eu fico imaginando, se eu estivesse naquela sala, eu acho que eu ia sair correndo, aquele fogo na cabeça dos outros, não é? Como é que a gente ia reagir? Às vezes a gente não consegue olhar o que seria isso. A palavra é clara: repousaram sobre suas cabeças como línguas de fogo. Línguas de fogo significavam o quê? As labaredas, não é? Quando você, e principalmente naquele tempo onde não havia energia elétrica, à noite, quem não tivesse óleo de lampião ia ter a fogueira. E na fogueira o que ele ia ver? Línguas de fogo, labaredas. Imagina umas labaredas saindo da sua cabeça aí. E da cabeça do irmão, acho que você ia sair correndo, não ia? Eu não sei de que jeito que essas labaredas apareceram. Eu sei que São Lucas era muito cuidadoso para escrever. Quem acompanha percebe o jeito dele escrever. Então certamente não era só figurado. As pessoas ficaram tomadas por lampejos alaranjados aí sobre eles. Até hoje
As pinturas clássicas sempre fazem uma auréola meio alaranjada na cabeça dos santos. Vocês já viram? De Nossa Senhora, de Jesus. Nós precisamos deste fogo para não nos tornarmos pessoas frias na fé. Pessoas que perderam o calor e a coragem e a vontade de buscar, e que as coisas começam a nos esfriar. Como é que você está? Você está fria, morna ou quente? Você está frio, morno ou quente? Não precisa falar para mim, mas eu sei que você precisa ficar quente, porque o morno ele vai vomitar e o frio com ele é que não vai estar. Abre as tuas mãos e fala para o Senhor que você quer esse fogo sobre a sua cabeça, esse fogo do Espírito Santo, esse fogo que nos queima, que nos acende, esse fogo que nos anima, esse fogo que nos dá esperança, esse fogo que mostra que é possível, que Deus tem projetos maravilhosos para as nossas vidas, maiores do que os nossos projetos, de que a vida não é só receber alguns favores de Deus, mas é muito mais, e Deus tem para cada um de nós muito mais, e eu quero, Senhor, o teu mais para a minha vida. Vem com esse fogo sobre a minha vida, Senhor. Vem com este fogo sobre o meu ser. Senhor, se eu estiver num lugar onde ninguém esteja fervendo e aquecido, que eu esteja. Senhor, se eu estiver num lugar onde as pessoas não estejam vendo o fogo divino, que sobre a minha cabeça esteja se manifestando o fogo divino, Senhor. Põe a mão na sua cabeça, fala: Senhor, acende uma chama poderosa. Incendeia a nossa alma. Tira a frieza do meu coração, tira a frieza da minha mente. Tira, Senhor, eu te peço, toda dúvida, todo sentimento de derrota, todo sentimento de que as coisas não vão acontecer. Tira de mim esse sentimento e dá-me, Senhor, um fogo ardente, corajoso, animado, ousado, cheio de parresia, cheio de coragem para, se preciso for, dar a vida. Vem, Senhor, com este fogo. Estende a mão na direção dos seus irmãos e pede. Às vezes a fé e a vida de oração do seu irmão está tão sofrida que ele não confia na sua oração. Então você levanta a sua mão e você ora por ele e fala: Senhor, envia mesmo este fogo divino, este fogo abrasador, este fogo do teu Espírito, e age, Senhor. Que o teu Espírito haja agora sobre cada um, Senhor, acendendo um poder e uma unção que nós não enxergamos, mas que está lá, como a sarça ardente que queimou e fez com que Moisés morresse de medo, mas a sarça não se consumia. É esse fogo que eu quero, Senhor, não um fogo para destruir, mas um fogo para acender, para iluminar, para eu encontrar o rumo, Senhor, para eu poder ver a tua glória, ver tua unção, ver teu poder. Envia este fogo, Senhor, e alamare, alabare, canta, alabare, cheia. Age, Senhor, precisamos. Nunca foi tão necessário que o Senhor nos acendesse de ousadia. É verdade. Ore, alabare, de confiança. De confiança. Ore, alabare. Ore, alabare. Confia. Confia, porque o Senhor é de confiança. Jesus, eu confio em vós, era a oração de Santa Faustina. Diga aí você: Jesus, eu confio em vós. 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 Pedimos, Senhor, agora teu poder. Coloca a mão no seu coração. Deus ainda coloca que nós
precisamos, e Ele quer nos conceder, porque tudo é graça, a graça de confiar nele. Quando as coisas parecem que não se abrem, que as portas não se abriram, quando a gente tem a impressão de que está andando em círculo. Imagine como se sentiu o povo depois que saiu do Egito, tendo que ficar 40 anos andando naquele deserto e não chegando a lugar nenhum. Atravessaram o mar que se abriu para depois ficar andando sem chegada. O que mantém a nossa caminhada é a confiança no Senhor. É a fé, a certeza nas coisas que não se veem, como diz São Paulo na carta aos Hebreus. Que a fé é a certeza nas coisas que não se veem. Porque a hora que você vê, a hora que acontece, não precisa mais de fé. Quando se realizou, para que fé? Você sabe o que aconteceu, você viu, você tomou posse. Então para que serve a fé? Exatamente quando nós temos que andar sem ver. E é isso que é a confiança no Senhor. Eu não estou vendo, mas eu confio, eu sei. Então nesse momento pede para o Senhor te dar este dom, o dom da fé, o dom de uma confiança inabalável, uma confiança e uma certeza de que Ele tem tudo sob controle, que Ele não abandona. E é por isso que o Senhor diz, e São Tiago repete, quando pedires alguma coisa a Deus, não seja como as ondas que vêm e vão, mas já agradeça a Deus como certo que recebestes. Como é que eu vou agradecer se eu não recebi? Eu o faço pela fé. Então fala, Senhor, me dá agora esta fé. Uma fé que é capaz de agradecer por aquilo que ainda nem chegou a mim, mas que a minha confiança está completamente em Ti. Eu quero Te entregar agora, Senhor, os meus sentimentos de dúvida, os meus sentimentos de medo, as crises, Senhor, que enfrento, porque quero confiar completamente na Tua mão. Mais ou menos um mês atrás, um rapaz tinha uma doença, se manifestou já adulto, uma esclerose múltipla, e ele foi ficando sem movimentos todos. Ligou. E ele me ligou porque ele tinha recebido uma graça de que depois, ele já vivendo nesse tratamento, já sem mobilidade, né, com a mulher, o filho, ele teve a graça de ser curado. Mas ele começou a sentir uma dor aqui, uma dor lá, e começou a achar, será mesmo que eu fui curado? E aí ele me ligou para perguntar para mim o que eu achava, se ele estava curado. Ele lá numa outra cidade. E ele me contou toda a história e disse para mim, olha, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia andar. Agora eu consigo andar, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo fazer não sei quanto. Mas às vezes me dói alguma coisa aqui. Será que isso é só passageiro, a cura passageira? E eu conversando com ele, percebi como é difícil para a gente manter a fé. E todos nós, volta e meia, temos o quê? Dores. Temos, ou vocês nunca têm? Até quando a gente é jovem, né? Tem dor, tem mal-estar, tem uma coisa e outra. E se cada uma vez que isso acontecer, você achar que então você está com uma doença terrível, você está perdido, né? Imagine que ele, por ter tido a doença, vivia com medo da doença voltar.
E aí eu falei, olha, eu não posso dizer o que vai acontecer, mas eu vou rezar para você, porque a fé espanta o medo. A fé espanta o medo. Pergunte para quem está perto de você, será que você não está precisando espantar esse medo que você tem, não? Hã? Será que você não está precisando espantar esse medo? Sabe, vai ficando tão tenso que daqui a pouco, não é? O teu sistema imunológico vai cedendo também, não é? Tendes fé, tendes ânimo, diz o Senhor. Tendes fé, tendes ânimo. Quer dizer, não é desânimo, é tendes ânimo. Quer dizer, a fé, ela tem a força de nos deixar animado. Se você não tem fé, você vai ficando desanimado. Por quê? Porque você acha que não, ou que Deus não fez inteiro, ou que Deus não fez tudo, como aquele rapaz que me ligou. O que disse aquele homem com seu filho doente, que os discípulos de Jesus rezaram e não o curaram. E olha que os discípulos de Jesus rezaram por aquele jovem endemoniado quando estavam enviados por Jesus. E a palavra diz que os 72 que Jesus enviou pelo mundo, pelo aquele mundo conhecido da Judéia, viram os enfermos serem curados e os demônios serem repreendidos e irem embora. Voltaram animados, eufóricos. Meu Deus, da onde veio esse poder? Mas não tinham conseguido. E aquele pai pede para Jesus. E quando Jesus pergunta se ele tem fé, ele diz para Jesus: eu creio. Qual é o resto da frase dele? Eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos falar isso? Eu creio, mas aumentai a minha fé. De novo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Para que a gente não desanime. Levante os teus braços e peça para o Senhor esta fé. Esta fé expectante, esta fé corajosa, essa fé que acredita, que manda embora o medo, que manda embora o desânimo. É essa fé que você precisa, é esta fé que nós precisamos. Senhor, é desta fé que nós clamamos, é desta fé que nós precisamos. Uma fé, Senhor, verdadeira, animada, expectante, corajosa, certeira. É desta fé que precisamos, Senhor. E a fé, Senhor, que nos faz ver aquilo que não está ao nosso redor, aquilo que não está à nossa frente, mas que nós confiamos, Senhor. E é desta fé que nós nos alimentamos, Senhor. Vem, Senhor, estas línguas poderosas do teu fogo abençoado. Vem, Senhor, e nos anima com teu amor infinito. Vem, Senhor, e redobra, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Vamos fazer um clamor ao Senhor. A gente pede para Ele realizar um milagre. A gente pede para Ele realizar coisas que são muito além das nossas forças e mais. E aí eu quero entrar nesse mais. E muitas vezes nós somos os únicos a clamar nas nossas casas, porque andamos às vezes com gente desanimada. E o que significa estar com alguém desanimado? É estar com alguém que está com a fé enfraquecida. E é assim, paciência. E nós sabemos, e eu quero aí falar, tem gente que não gosta que eu falo isso. Eu quero dizer para você, é mais fácil Deus fazer o morto se levantar do que Deus mudar a vida de uma outra pessoa que não pediu para mudar. Às vezes a gente quer arrumar a nossa casa e acha que está difícil, porque estamos rezando há tanto tempo, estamos fazendo tanta coisa e é difícil. É lógico que é difícil. Você acha que Deus é um Deus que tira a liberdade de alguém?
Você acha que Deus vai chegar lá na tua esposa, no teu esposo, no teu filho e vai obrigar ele a fazer aquilo que você está pedindo, ou mesmo que aquilo que você está pedindo seja a melhor coisa do mundo? Vocês estão enganados. Esse Deus aí não é o Deus de Israel, não. Ele não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus morreu por nós e muita gente não acredita. Aliás, muita gente no mundo inteiro não acredita. Jesus deu a vida por nós e muita gente não acredita. Jesus é Deus, o Filho de Deus, e muita gente não acredita. E Jesus não está lascando maldição neles e nem obrigando eles a aceitar. É mais difícil quando nós temos que rezar por outro do que para Deus fazer um milagre só na nossa vida. Porque na nossa vida depende só da gente. É uma dura realidade. O que não significa que Ele não faz. Mas você imagina quanto esforço você vai ter que fazer. Então fala para o irmão, não começa desanimando não, porque você tem muito para fazer ainda. Ué, tem muito para fazer. Você começou desanimado? Que jeito? Você vai carregar. Uma vez, eu estava com uma grande intercessora lá de Sorocaba, acho que era Sorocaba. Uma das mulheres de mais oração que eu vi e conheci. E ela tinha um filho extremamente depressivo, já tinha tentado tirar a vida, vivia com psiquiatras, psicólogos, tratamentos. Desde criança ele se trancava no quarto dele, desde criança ele tinha problema. E um dia, ela já cansada, o menino já era jovem, ela cansada, e foi rezar com a gente. E nós estávamos em Aparecida. E nós estávamos no hotel em Aparecida rezando, era um congresso, e entrou uma pregadora que era uma pregadora americana, que era uma das primeiras pessoas da renovação. Ela entrou e parou, ficou olhando para nós. Nós ficamos constrangidos e ela ficou ouvindo, sem entender, porque ela não entendia português. E aí ela começou a profetizar, e nós não entendíamos o que ela falava também, porque ela profetizava em inglês, não é? E aí tinha uma moça do lado dela, ela falou, depois nos deu um santinho de Santa Teresinha do Menino Jesus e foi embora. E aí eu peguei a moça que estava com ela, chamava Estela, falei, Estelinha, o que ela disse? E ela falou assim, ela falou assim, olha, você que está aqui, que eu amo tanto, e pensa que tuas orações não têm chegado a mim, teu filho está vivo até hoje graças às tuas orações. Quer dizer, ela estava desanimada porque ele não ficou curado. Mas o Senhor profetizou através de uma estranha, numa outra língua, que não sabia de nada para dizer. Mas ele está vivo por causa da tua oração. Então eu não sei quanto tempo você tem que rezar. Eu só vou dizer para você que quando você reza para outras pessoas terem seu encontro com Deus, ou aumentarem a sua fé, é duro mesmo. Porque elas não abrem às vezes o coração. É mais fácil quando você pede uma graça para você. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Só é uma luta. E aí eu quero perguntar para você. Você sabe que você está aqui porque Deus te convocou a lutar? Então não venha me dizer que você está cansada, não. Você está aqui porque o Senhor te convocou. Então vamos renovar as nossas forças. Levante sua mão, peça que o Espírito Santo lhe dê mais força, que o Espírito Santo lhe dê mais coragem, que o Espírito Santo lhe dê mais fé, que o Espírito Santo lhe dê mais inspiração, que Ele te sustente e que você seja poder e unção de sustentação, seja para que o Senhor tiver para a sua vida. Realiza! Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Essa semana, entre as meditações que eu vinha fazendo, na leitura orante da Bíblia, eu fiquei observando que no tempo de Jesus tinha muita maldade. Pessoas invejosas,
pessoas que mentiam, pessoas que faziam armadilhas para Jesus, pessoas que achavam que estavam prestando culto a Deus e perseguiam Jesus e os seus discípulos. Estava lá. E aí eu falei para o Senhor, né, o que nós vamos falar nesse primeiro dia que nós estamos retornando, depois deste mês que nós oramos em casa, que nós participamos de forma distante, através das redes sociais. E o Senhor me deu um texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no capítulo 6. E no capítulo 5, versículo 40, do livro dos Atos dos Apóstolos, diz assim o evangelista Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos: chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a que não falassem mais no nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do sinédrio, alegrando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Depois do capítulo 6, eu vou ler mais um texto, mas eu quero primeiro começar com esse. É o texto em que queriam matar alguns discípulos de Jesus. Gamaliel interveio. Então eles resolveram só dar um corretivo, como falava meu pai, não é? Eu vou dar um corretivo em vocês, a gente já sabia que ia apanhar, né? Isso é coisa de velho, viu? Os jovens não sabem o que é, não. E pegaram as varas. Eu fico imaginando a surra que eles tomaram. E eles não estavam fazendo nada. Estavam anunciando e falando uma verdade, mas apanharam por anunciar Jesus. E vejam, eles não estavam falando contra Roma, não estavam lá querendo derrubar o governo de Roma, eles não estavam falando contra os fariseus, que se achavam os donos da verdade, das escrituras, eles não estavam falando contra os saduceus, que eram os sacerdotes, eles estavam anunciando Jesus e anunciando para valer. E é incrível como, mesmo assim, incomodavam tanto. Por falarem de Jesus, por falarem o que Jesus tinha feito e o amor de Deus, e bateram neles e falaram: nunca mais falem nesse nome. E eles saíram chorando. O que eu li para vocês? Chorando ou rindo? Quem acha que eles saíram chorando, pode fazer choro aí. Quem acha que eles saíram rindo, pode dar uma risada. Quero ver vocês darem risada. Só eu vou rir. Diz que eles se alegraram, porque eles falaram: não é possível, nós somos péssimos pregadores, nós não somos nada em comparação a Jesus, e ainda sofremos porque falamos isso. Ah, que alegria! Saíram espancados e rindo. Acho que era aqueles que a gente fala assim, tinha que internar em algum lugar, né? Porque apanhou rindo. Pois foi isso que eles sentiram a alegria de terem sido considerados dignos de falar daquele que é Deus, e aquele que os ensinou, e aquele que ressuscitou, e aquele que fazia milagres, aquele que falava as parábolas, e eles não tinham essa capacidade. E aí o que eles faziam? Continuavam ensinando. Aonde? Aonde desce. Aonde desce. Nas casas. Aonde fosse possível. E o que Deus fazia? Ajuntava cada dia mais gente com eles. Porque via que a palavra estava indo e chegando ao coração. E quem é que leva a palavra para dentro do coração? Só Deus. Eu costumo dizer, e vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, que a nossa capacidade de mudar o jeito de uma pessoa pensar é muito pequena.
pai e mãe, desde criancinha, ensinam uma porção de coisa, e os nossos filhos aprendem algumas, e algumas a gente olha e fala: meu Deus do céu, eu não ensinei isso, meu Deus. Mas está lá, puxaram alguém da família, está lá na genética deles lá, estão lá daquele jeito, e a gente vê. Nós não temos a capacidade de mudar alguém, mas Deus tem. Deus tem poder de mudar. Por isso a palavra só vai até o coração e o âmago quando Deus leva. E o que a gente tem que fazer? Anunciar, sem medo, onde der. Do jeito que o Senhor nos conceder, faremos. Anunciaremos. E é na casa: mas eu não falo direito. Pois é, se tem uma coisa incrível, é quando Deus escolheu Moisés. Acho que todos aqui sabem. Quem não sabe, hoje estarão ouvindo. Moisés era gago. Não é uma boa escolha, não é? Hoje em dia ainda existem técnicas, existem fonoaudiólogos, existem tratamentos, existem cursos, existem sei lá quantas coisas para ajudar. No tempo de Moisés, gago. Não ia conseguir falar nada direito. Ele vai lá falar com o faraó. Mas de que jeito? Vou ficar meia hora para falar que é para soltar o povo. Não é? Vou ter que explicar que vai vir uma inundação de gafanhoto, que o rio vai ficar da cor de sangue. Como é que eu vou fazer isso? Deus não quer saber de gente que fica explicando suas dificuldades, porque Deus conhece as tuas dificuldades, Deus sabe dos seus limites, Deus sabe das tuas faltas, Deus conhece os teus pecados, Deus conhece os meus pecados, as minhas falhas e as minhas dificuldades. E Ele fala: é você mesmo que vai fazer. E Ele fala: vá lá e faça. E é isso que o Senhor está dizendo para esse povo que está aqui, que veio aqui, e outros que virão. Essa é a palavra que está aqui, que o Senhor me deu de Lucas. Acabaram de apanhar rindo, que nem bobo. E acabaram de discutir se iam matá-los ou não iam matá-los. Olha só, hein? E aí dizem: olha, nós resolvemos não matar vocês, porque já tinham matado o Tiago. Já tinham matado o Tiago apedrejado, e logo em seguida vêm os diáconos e eles matam Estevão apedrejado. Portanto, não era uma ameaça vã. Então eles batem neles e falam: mas para, porque pode acontecer coisa pior. E eles acharam o máximo. A questão é essa. Satanás e o mundo está sempre criando dificuldade para nós podermos anunciar. Anunciar o quê? Anunciar que Deus nos ama, que Ele está entre nós, que Ele nos visitou, que Ele morreu na cruz, e que Ele perdoa nossos pecados, e que Ele tem poder de mandar o Seu Espírito, e que o Seu Espírito pode nos conduzir para sermos homens e mulheres novos, e pode nos levar à intimidade. Falar: eu não consigo rezar. A hora que você receber o Espírito Santo, você vai dar um jeito, porque o Espírito Santo vai querer falar com as pessoas da Santíssima Trindade, os outros que lhes são iguais, o Pai e o Senhor Jesus. É isso. É isso, isso é para todos nós. Aproveite para dizer para o irmão: para de dar desculpa. Fala aí, não estou ouvindo. Fala aí, para de dar desculpa, de falar dos teus limites. Quero ler aqui, capítulo 6. Isso aqui é um barato. Diz assim, versículo 2: Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente
que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus crescia, o número de discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Palavra do Senhor. Nós já sabemos o resto. Vai ter um discurso longo de Estevão, falando toda a obra da salvação, e termina com ele morrendo. Mas para que ele foi escolhido? Ele foi escolhido para fazer esse discurso? Ele foi escolhido para fazer esse monte de milagre? Ele foi escolhido para servir às mesas. Ele e os outros foram escolhidos para ajudarem a atender as pessoas, a ver as necessidades, a fazer uma porção de trabalhos. E o que o Espírito Santo fez? Falou: não, vocês vão fazer isso e mais. Vão também fazer milagres e outras coisas que os apóstolos também faziam. Porque Deus é assim. Filipe, nós vemos na palavra, tem um texto maravilhoso, onde o Espírito Santo pega pelo cabelo, leva ele lá para onde estava o ministro da Etiópia, que estava tentando entender as escrituras e não entendia, explica tudo, faz milagre e some. É um sinal portentoso. Ninguém nunca me pegou pelo cabelo assim, também não ia dar, mas não é para me levar para um outro lugar. Poderosas manifestações, mas eles não eram para isso. Aonde eu quero chegar com isso é que eu quero dizer: entregue-se ao Senhor, peça a fé, peça a unção de Deus, e se você apanhar, valeu a pena, porque Ele vai fazer a obra dEle. Ele só não vai fazer se você não deixar. Nós precisamos escutar o Senhor. Você precisa escutar o Senhor. Aliás, hoje, se você escutou o Senhor hoje, talvez o Senhor já esteja agindo na sua fé, agindo na sua confiança, agindo na sua coragem, e Ele já esteja te arregimentando. Amém?